Muitas informações nesse vídeo da Central Fluminense. O Fluminense venceu e saiu da zona, torcedor tricolor, finalmente. Claro, tem jogo do Corinthians hoje, tem jogo do Vitória, a gente vai secar eles para ficar fora da zona do rebaixamento. Vou trazer a classificação para você, informação de suspenso para essa partida, declaração de Mano Menezes e outras informações do Flu. Deixa o seu like, ative as notificações, já vai comentando aí da onde que tá assistindo a Central Fluminense, que a gente vai mandar um abraço para você. Eu vou começar falando da classificação do Campeonato Brasileiro, porque o Fluminense, com essa vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa, tá na 16ª colocação com 24 pontos. Passou o Corinthians e passou o Sport Clube Vitória, como você pode ver na tela. Importante lembrar, o Corinthians enfrenta o Fortaleza às 4 da tarde no Castelão, Fortaleza brigando pelo título brasileiro, e o Vitória vai encarar o São Paulo no Morumbi às 6h30. Então, grandes chances do Fluminense continuar fora da zona. E a gente sempre lembra, eu sempre tô lembrando aqui a vocês, o Fluminense tem um jogo a menos. Você pode perceber aí que esse 23 é o número de rodadas. A gente está na 24ª rodada. O Vitória e o Corinthians vão cumprir essa 24ª rodada hoje. O Fluminense tem um jogo adiado contra o Atlético Paranaense no Maracanã, que jogará em breve. O Fluminense vai encarar o São Paulo na próxima rodada no Maracanã, que deverá contar com bom público para a gente vencer o São Paulo e se afastar cada vez mais. E aí, a conta é bem simples, torcedor tricolor. Vencer o Atlético Paranaense e ir para 27 pontos com todas as rodadas. A gente já alcançaria ali o Bragantino, tem jogo a menos também, o Juventude tem um jogo a menos e foi fundamental e importante o Juventude perder para o Atlético Goianiense, que para mim, sendo bem sincero, o Atlético Goianiense já caiu, tá? 18 pontos em 24 jogos, não tem nem jogo a menos. Eu acho que o Atlético Goianiense já foi. E o Cuiabá tem esses 18 pontos, tomou 5-0 do Palmeiras, mas tem 2 jogos a menos. Se somar 6 pontos, vai a 24, os mesmos 24 do Fluminense. Então, é atual, né? Se o Fluminense vencer, o jogo adiado vai a 27. Então, para o Fluminense, é importantíssimo continuar somando pontos no Campeonato Brasileiro para a gente sair dessa situação o mais rápido possível e focar no bicampeonato da Copa Libertadores. E tá embolado aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, mas é importante também sempre lembrar, alguns desses times na frente do Fluminense tem jogos a menos. O Grêmio ainda tem 3 jogos a fazer, ainda joga na rodada. O Criciúma tem 3 jogos a fazer, joga na rodada. O Inter tem 5 jogos a fazer, ainda joga na rodada. O Bragantino tem 3 jogos a fazer. O Juventude ainda tem 1 jogo a fazer. O Vasco tem 2 jogos a fazer. O Atlético Paranaense tem 3 jogos a fazer. Então, a tabela pode ter mudanças aí. Então, era importantíssima essa vitória em BH. E Fluminense, gente, ganhou jogando muito bem, jogando muita bola. Outra informação que eu quero trazer aqui e falar é do recorte recente do Fluminense no Campeonato Brasileiro, que o SofaScore Brasil traz de informação. O Fluminense é o líder do Brasileirão desde a 18ª rodada. Foram 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Aquela derrota muito complicada para o Vasco, né? Com aquele problema do gol irregular do Vasco, a mão do Verratti. O Fluminense perdeu aquele jogo. Foi o único jogo que a gente perdeu, o empate contra o Corinthians, que a gente deveria ter ganho aquele jogo. Se a gente ganha, o Corinthians estava com 26 pontos agora, bem mais tranquilo na tabela e com a posições acima na tabela. Aí o restante dos números aí, 76% de aproveitamento, 6 gols feitos, 2 gols sofridos, 9 grandes chances cedidas apenas nesses 7 jogos, 41 finalizações para sofrer um gol, 86% dos jogos sem sofrer gols, 49% de posse de bola.
Fluminense nunca foi time para estar na zona do rebaixamento, nunca foi time para ser lanterna, saco de pancadas no campeonato. Isso mostra como o trabalho do Fernando Diniz estava sucateado, era muito ruim, e o Mano Menezes, com a sua simplicidade, futebol pragmático. A gente joga hoje um futebol pragmático, não é desmerecer o Mano Menezes por isso, mas o Mano Menezes traz a simplicidade. Ontem, contra o Atlético Mineiro, meu amigo, abriu 2-0, fez linha de 5, botou o esquerdinha para fazer a ala, 3 zagueiros, e o Fluminense pouco sofreu contra o Atlético Mineiro também, sem muita inspiração. Começou com um time misto, tinha o desfalque do Hulk, mas mesmo quando entrou Paulinho, Daverson, outros jogadores, não conseguiu render bem. O Fluminense ganhou com todos os méritos possíveis. E também o Fluminense fez uma brincadeira, né, nas redes sociais do gol do Serna, o golaço do Kevin Serna, gente. Vou botar aí na tela, a comparação é com aquele gol do Messi, né? Aquele drible no Boateng, realmente foi um drible desconcertante do Kevin Serna para cima do Batalha, que é até um bom jogador, um bom marcador, mas ficou na saudade, e o Kevin Serna fez o primeiro gol com a camisa do Fluminense e quase fez o segundo no segundo tempo, né? Que ele domina a bola difícil, já tirando do marcador, e o Everson conseguiu parar a bola com o joelho, quase que saiu o segundo, e seria golaço também do Kevin Serna, que fez uma grande partida na noite de ontem e ajudou o Fluminense a vencer o Atlético Mineiro. Quero seu comentário, torcedor tricolor, sobre a classificação do Campeonato Brasileiro, sobre os dados do SofaScore. O Fluminense, nos últimos 7 jogos, é o líder do Campeonato Brasileiro em aproveitamento. E também quero que você fale do Kevin Serna, destaque do Fluminense na noite de ontem, jogou demais. Também o golaço do John Arias aí, mas falar do John Arias é chover no molhado. Sempre joga muito bem, sempre decidindo jogos para o Fluminense. É muito bom contar com esses jogadores para a gente sair dessa situação. Comenta aí. Antes de mandar um abraço para a galera, eu quero falar aqui da nova parceira da Central Fluminense, da JohnBet. Torcedor tricolor, tem uma novidade muito legal para você. Cadastrando-se nesse link no comentário fixado, depositando R$35, você concorre a uma camisa do Fluminense Futebol Clube. Além de você contribuir e ajudar aqui com a Central Fluminense, você vai estar participando desse sorteio que vale uma camisa do Flusão. Então clica nesse link fixado no comentário e segue o passo a passo para você estar participando desse sorteio e poder ganhar uma camisa do Fluminense, JohnBet e Central Fluminense, que seja uma parceria de sucesso daqui para frente. Vamos continuar aqui, vou mandar um abraço para o Joaquim, de Santarém, no Pará, para o Cosmos José, de Engenho Novo, aqui no Rio, Jacques Raimundo, membro da Central, Camboriú, Santa Catarina, Léo Alves, de Brasília, e para o João Dalmiro, de Tupaciguara, Minas Gerais. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deixe o seu like e ative as notificações, porque você vai ajudar a gente a continuar crescendo. O nosso crescimento depende de você, que gosta do nosso conteúdo todos os dias aqui. Então, todo vídeo da Central, deixa o seu like, bota aí para notificar todos os vídeos, clica aí no sininho, coloca todas as notificações e sempre compartilha os nossos vídeos nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. Quero voltar a falar aqui das notícias, porque a Conmebol repercutiu essa vitória do Fluminense contra o Atlético Mineiro, porque é o confronto das quartas de final lá no mês de setembro. Na segunda quinzena de setembro começam os duelos pela Copa Libertadores. O Fluminense, né, nesse esquenta, segundo a Conmebol, se deu bem. A entidade ressaltou que a partida foi realmente uma prévia do confronto e parabenizou aí, destacando a vitória do Fluminense pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outra informação que eu quero trazer aqui é que o Fluminense terá um desfalque importante contra o São Paulo. Eu tô falando do Matheus Martinelli, volante. Ele tomou um cartão
amarelo, é o terceiro dele e vai cumprir suspensão automática contra o São Paulo. Em compensação, o Fluminense vai ter o retorno aí do titular da lateral direita, o Samuel Xavier, que estava suspenso por essa partida contra o Atlético Mineiro. Então a gente fica de olho aí nessa questão dos desfalques, porque realmente, nesse momento, quanto menos desfalques o Fluminense tiver, melhor para a nossa sequência. E a última notícia que eu quero trazer para você aqui, torcedor tricolor, eu quero falar da declaração do Mano Menezes explicando a opção por 3 zagueiros na partida de ontem contra o Atlético Mineiro. O Fluminense foi bem seguro na defesa e isso foi destacado tanto pela torcida quanto por comentaristas, claro, pelo técnico tricolor. Vamos lá para a explicação do Mano Menezes? A escolha foi colocar o Thiago Santos como lateral marcador, soltar um pouquinho mais o Guga dentro de uma lógica e segurar mais o Thiago, para que tivéssemos a possibilidade de encaixar contra o Atlético, que também faz linha de 3 para construir. A partir dessa situação, de conseguir igualar isso, criar oportunidades como conseguimos. E, cara, o Fluminense jogou muito bem essa partida, seguro, sólido, atacando, conseguindo espetar no contra-ataque, na velocidade, num jogo mais vertical. Foi bonito de ver essa partida do Fluminense contra o Atlético Mineiro, partida de uma equipe madura que não está sentindo essa pressão de sair dessa zona de desconforto. Desde que o Thiago Silva voltou ao Fluminense no Campeonato Brasileiro, torcedor, o Fluminense não sofreu gols, o Fluminense não perdeu. Então, cara, isso é fundamental para a sequência do trabalho do Mano Menezes. Claro, o Thiago Silva jogou bem, mas ontem, destaques absolutos. Thiago Santos, mais uma partidaça do Thiago Santos. Já tinha feito uma excelente partida contra o Grêmio na volta da Libertadores. Ontem, mais um jogaço do Thiago Santos. Eu realmente não entendo quem gosta de ficar pegando no pé do Thiago Santos, porque ele fez muitas excelentes partidas em quantidade nessa temporada 21. Para mim, cara, John Arias, o Ganso e você pode colocar aí o Thiago Silva, que chegou agora, estão fazendo um ano melhor do que o Thiago Santos. Não tem outro jogador fazendo uma temporada melhor que o Thiago Santos, cara. O Thiago Santos fez grandes jogos. A questão é, o Thiago Santos erra uma vez e muita gente já começa a chincalhar. Ah, o Thiago Santos é isso. Cara, só que o Thiago Santos fez excelentes partidas na temporada. Claro, o Thiago Santos, de repente, ele não pode ser o titular absoluto. Beleza, aí a gente tá falando de Fluminense Futebol Clube, o nível é alto, show de bola. Mas, cara, o Thiago Santos é bastante útil dentro de uma rotação como zagueiro. Ele pode entrar e jogar, ele já fez essas partidas aí boas como zagueiro, pode ajudar, sendo uma opção ali, não precisa ser titular absoluto. Mas eu acho que a galera exagera demais nas críticas ao Thiago Santos. Fez excelentes partidas em 2024, inclusive na final da Recopa, onde o Fluminense foi campeão. E John Arias, falei aqui, e tá chamando a responsabilidade, é um cara que realmente está muito bem. Kevin Serra, muito bem. O Martinelli foi bem ontem, eu considerei uma boa partida, participou dos 2 gols do Fluminense. Então, assim, o Fluminense crescendo no momento certo, subindo de produção, Libertadores se afunilando. E aí a gente começa a sonhar, a gente começa, caraca, tá evoluindo no brasileiro, tá somando ponto, vamos lá, vamos escapar. E a Libertadores passamos do Grêmio, foi difícil, agora vem esses confrontos contra o Atlético Mineiro, que não tá bem. Eu assisti o jogo contra o São Lourenço, não foi um bom jogo do Atlético, se complicou contra o 25º colocado do argentino, apesar de time grande, é o 25º do Campeonato Argentino de 28. E ontem a gente viu que o Atlético Mineiro faltou inspiração. Poupou os jogadores, mas o Batalha é titular do Atlético, o Bernard é titular do Atlético e jogou. Então, assim, teve alguns jogadores importantes. Paulinho entrou no segundo tempo, Alan Franco entrou no segundo tempo, só que o Atlético não conseguiu construir. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Um abraço, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!